Fala galera, estamos aqui hoje para poder gravar a nossa aulinha, de ontem, segunda-feira, à noite, na turma do noturno, revisão Enem noturno. Ontem a gente teve um pequeno problema, não deu para solucionar no momento e estamos aqui para repor essa aula. Então, o conteúdo trabalhado foi citologia, e aí nós vamos repetir o conteúdo como ficou acordado. E com a mesma lista que eu mandei no grupo, você vai acompanhando aí a nossa aula com a mesma lista que eu mandei no grupo para vocês. Eu tenho 2 slides aqui, eu vou alternando entre imagem e questões. À medida que a gente for caminhando na aula, eu vou respondendo algumas questões da lista e tu vai acompanhando. É importante lembrar que citologia é o estudo da célula. Então, bota aí, estudo da célula, Estudo da célula. Para ser célula tem que ter membrana, viu? É requisito, viu? Que eu estou botando aqui. Membrana plasmática, bota assim. Para ser célula tem que ter membrana plasmática. 2, tem que ter citoplasma, não esqueça, é importante também. E tem que ter 3, uma organela que é presente em toda célula, que é essencial, ao funcionamento celular, tem que ter ribossomo. Então, são 3 os requisitos celulares que você não pode esquecer: membrana plasmática, citoplasma e ribossomo. Esse aqui é essencial porque é a organela relacionada diretamente à principal função desempenhada por uma célula. Então, não tenha dúvida que a síntese de proteína é papel do ribossomo. Isso aqui delimita a célula, separa o meio intra do meio extracelular e exerce na célula uma escolha do que entra e do que sai. A estrutura é permeável, não pode esquecer, então ela apresenta uma permeabilidade e essa permeabilidade é dita seletiva. Significa dizer que entra fácil o que for pequeno e difícil passa por ela, ou dificulta ou até mesmo impede substâncias grandes. Então aquilo que for pequeno, como água, sais minerais, está aí, ó, gases passam facilmente pela membrana, glicose, que é a cadeia pequena, está aí, ó. As substâncias difíceis são de grande tamanho, como polissacarídeos, como proteínas, como lipídios, que são compostos de cadeia longa, e aí vai. Então, aí já com maior dificuldade, correto? Membrana plasmática você também pode chamar, se quiser, de plasmalema, viu? Não esqueça isso. É a mesma coisa que membrana plasmática. Pode chamar também de plasmalema, então também está valendo. E ela tem composição lipoproteica. O modelo é chamado, não pode esquecer, mosaico fluido. Olha aí, esse é o modelo. Viu? O modelo é de quem? Singer e Nichols. Então, quiser botar o nome aí. Singer e Nicholson. O modelo é dos dois, mosaico fluido. Aí você pode separar assim, ó. A membrana é formada por um fluido de lipídios e a membrana é formada por uma espécie de mosaico de proteínas. Então isso aqui não pode esquecer, é importante lembrar. Tá aí, ó. Composição, caso apareça numa prova, não tenha dúvida. Lipoproteica, aí composição lipoproteica, fosfolipídios, e proteína. Lembrando, o lipídio da membrana é o que a gente chama de fosfolipídio. Ele tem esse desenho. Isso aqui é a região polar dele, formada por uma molécula de álcool, glicerol. Isso aqui é a região apolar dele. Deixa eu colocar assim. Região apolar, formada por cadeias de ácidos graxos. Aí, ó. Então, a região polar formada por álcool, glicerol, a região apolar formada por ácido graxo. Se é apolar, chama de região hidrofóbica, Não se mistura com água. Apolar. Se é polar, chama de região hidrofílica, filia, de afinidade. O composto é uma molécula anfifílica. Cuidado, quando aparecer em provas,
Anfifílica porque apresenta dupla afinidade. Uma vez que tiver dupla afinidade, chama de anfifílica. O fosfolipídio pode aparecer assim na membrana, ó, como ele pode aparecer assim na membrana. Lembrando que aqui ele se encontra na sua forma insaturada. Lembrando que aqui ele se encontra na sua forma saturada. Quanto mais saturado, mais compacto, maior a agregabilidade, o que faz com que esse aqui apresente uma menor fluidez. Não esqueça, menor fluidez. Quanto mais insaturado, mais distantes um do outro, o que faz com que essa membrana apresente uma maior fluidez. Então, lembrando que fluidez é determinada pelo fosfolipídio. E segundo o modelo, né, mosaico fluido, a membrana é formada por uma bicamada, não esqueça, de fosfolipídios. Né? Mais moléculas de proteínas, assim, ó, em forma de mosaico. E pode, vou botar de outra cor, azul, apresentar na sua estrutura colesterol, não esqueça isso, quando se tratando especificamente de membrana de célula animal. Outros esteroides em outras células, mas na nossa, o esteroide é o colesterol. Então, insaturada, maior fluidez, saturada, menor fluidez. No desenho, ó, bicamada, ponta cabeça, assim, ó. Assim, ó. Olha aí, ó. Duas camadas de fosfolipídio. Se eu for botar aqui, ó, é proteína. Aqui é proteína. Aqui é proteína. Aí continua, ó. Mesma coisa. Duas camadas. Aí, ó. Beleza? Aí eu posso ter fosfolipídio aqui, perdão, posso ter carboidrato aqui na proteína e eu posso ter carboidrato aqui no fosfolipídio. Posso ter carboidrato aqui na proteína, posso ter carboidrato aqui no fosfolipídio. A camada de carboidrato pelo lado de fora, viu? Extra. E aqui pelo lado de dentro, intra. A camada de carboidrato do lado de fora da membrana, aí você chama de glicocálix. Muito cuidado, porque aparece em prova. Isso aqui é proteína de membrana. Isso aqui é proteína intrínseca dentro de membrana, dentro de bicamada. Proteína periférica ou extrínseca. Pode estar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Se traçar uma linha na membrana, vai lembrar que ela é sempre uma estrutura assimétrica. Então, o que você precisa saber? Bicamada de fosfolipídio com proteínas. Se aparecer em algum momento colesterol, ó, a molécula localizada nessa região, tanto na camada de cima quanto na camada de baixo, você visualiza a presença do colesterol. Eu vou puxar uma setinha aqui. Aqui seria colesterol em membrana. Tranquilo? Glicocálice é camada de carboidrato, sempre do lado de fora. Do lado de fora. Correto? Ou ligado à proteína, né? Ou ligado, basicamente, a lipídios da membrana. Tranquilo? Então, reconhecimento celular, recepção hormonal, então tudo isso é função de glicocálise. Puxa uma setinha aí, coloca glicocálise. Bota glicocálise. E aí você vai colocar camada de carboidratos, né, na parte externa da membrana. Bota aí, camada, carboidratos. Na parte externa da membrana. Camada de carboidratos na parte externa da membrana. É reconhecimento celular. Tenha dúvida. É reconhecimento. Além de reconhecimento, não tenha dúvida que é uma camada de receptores hormonais. São questões que trabalharem, né? Reconhecimento celular, doação, transplante de órgão, transplante de tecido.
tipo sanguíneo, tudo está trabalhando a parte de glicocálise, né? Sempre lembrar, está trabalhando a parte de glicocálise. Camada de carboidrato, doença crônica provocada pelo próprio sistema imunológico, por falta de reconhecimento, diabetes, eliminação das ilhotas, das células beta, né, das ilhotas pancreáticas, por células de defesa, por deficiência ou problemas de reconhecimento, alteração na estrutura do glicocálise das células que foram eliminadas. Então, lembrar sempre, né, do glicocálise. Cuidado, não existem células com parede celular. Então, como grande exemplo, você vai visualizar nos protozoários, né, nos protozoários. Como um bom exemplo, você vai visualizar também em nós, animais, e nos animais muito desenvolvido, principalmente em células de reconhecimento, como as nossas células de defesa, que apresentam glicocálise bem desenvolvido. Tranquilo? Importante lembrar tudo isso. Tá aí quanto à estrutura de membrana, presença de colesterol. Lembrar sempre que eu estou falando de célula animal, não pode esquecer. Quando falar de colesterol, falar sempre de célula animal. Quanto mais insaturado, mais fluida. E quanto menos insaturado ou mais saturado, menos fluida é a membrana. Consequência disso, uma maior rigidez, podemos dizer. Outro transporte, para a gente lembrar rapidão. Transporte através da membrana. Lembra que um é passivo, né? Pode esquecer o passivo. Passivo é aquele transporte que acontece sem gasto de energia. Sem gasto de adenina trifosfato. Então não tem gasto de energia. Significa que ele é a favor de um gradiente de concentração. A substância é transportada de onde ela se encontra em maior concentração para onde ela se encontra em menor concentração. Pode ser por osmose, viu? Passivo, por osmose. Lembra que se for por osmose, o transporte é de solvente. E o solvente mais transportado dentro do nosso corpo, nem duvida, é sempre a água. Então, transporte de água através da membrana plasmática coloca sempre como osmose. Obviamente, a água está mais concentrada em meio hipotônico, né? E aí ela é transportada para meio que se encontra hipertônico. Então, isso aqui é concentração de soluto, ou seja, aqui é um meio onde tem muito soluto. Vamos pegar um soluto basicão dentro do nosso corpo, sais, soluto mais presente dentro do corpo. A água se dirige sempre do meio hipo para o hipo, ela se dirige sempre para onde existe a maior concentração de sais. Então, uma observação que cabe quanto à osmose, que é para tu não esquecer mais ela, a água se dirige para maior concentração de sais. Tenha dúvida, aí tu não erra mais. Botar uma célula dentro de água com sal, ela vai perder água, então a água se dirige para onde o sal está localizado. Botar um animal dentro de um ambiente salgado, a água se dirige para onde o sal está localizado. Por quê? Porque onde o sal está localizado apresenta alta pressão osmótica, ou seja, a capacidade de puxar água, de succionar água. Não? Isso é isso. A água se dirige para regiões de maior concentração de sais. Isso tu chama de osmose. Se o mesmo processo acontecer, mas com soluto, ou seja, onde é que ele está mais concentrado aqui, e ele se dirigir para lá, para onde ele está menos concentrado, aí tu chama o processo de difusão. Caso apareça numa prova, difusão é transporte de soluto, pode ser transporte de glicose, pode ser transporte de aminoácidos, pode ser transporte de ácidos graxos, pode ser transporte de álcool, pode ser transporte de gases essenciais, como oxigênio e gás carbônico. Olha aí, ó. Tranquilo? Se passar por dentro da membrana, passou por dentro da membrana, sem auxílio de nada, chama de difusão de simples, né? Sem proteína. Então, o que tu tem que lembrar dela? Bota embaixo, sem auxílio de nenhuma proteína da membrana, sem proteína da membrana. O melhor exemplo em prova, transporte de oxigênio, transporte de CO2 através da membrana. Aí tu bota 1.2. A difusão pode ser chamada ou dita facilitada. Se aparecer numa prova de difusão facilitada,
Aí tu lembra que difusão facilitada ocorre com proteína de membrana. Se tiver proteína envolvida no processo, o melhor exemplo numa prova é o transporte de glicose. E nem duvida, transporte de sais, como por exemplo o transporte de sódio, transporte de potássio, transporte de cálcio, e aí vai, 3 pontinhos. Tudo por processos facilitados. Caso apareça numa prova em gráfico, a difusão simples é uma mesma osmose, não muda não. Então, você botar assim, gráfico que representa osmose, é o mesmo gráfico que representa uma difusão simples. Só que aqui é de água e aqui dissoluto, né? Gases, por exemplo. Vamos usar sempre gases, porque ácidos graxos também. Vamos usar sempre o oxigênio como exemplo. A concentração de O2 ou a concentração de água, no caso da osmose. Quanto maior ela for, quanto maior ela for, nem duvida, ó. Quanto maior ela for, é proporcional, né? Vou botar mais no meio. Seria assim, ó. Quanto maior ela for aqui, ó, maior a concentração de água. Quanto maior a concentração de água, maior é a velocidade do transporte. Então, sempre proporcional à velocidade do transporte. Se fosse uma difusão facilitada, ó, olha o que acontece no caso da difusão facilitada. Seria o transporte de glicose. O transporte de glicose ele depende de um transportador. Olha aqui, ó o gráfico. Aí aqui eu teria a velocidade do transporte. O transporte de glicose ele depende, a velocidade com que ele acontece depende do transportador. Então ele vai constante, ele vai subindo até depois ele se tornar constante. Chega um ponto em que a velocidade não aumenta mais. Aqui a gente diz que atingiu a velocidade máxima do transporte. Quando atingiu um ponto que a gente chama de saturação, onde todas as proteínas que transportam se encontram ocupadas, né? Todas as proteínas que transportam, elas se encontram ocupadas. Então, saturou o transportador. Então, atingiu a velocidade máxima, a partir daí não adianta aumentar a concentração de glicose e não vai aumentar também a velocidade com que o transporte ocorre. Tranquilo até aí? Bacana até aí? Legal. Então, vamos lembrar que se o transporte ocorre contra um gradiente de concentração, aí você chama ele de transporte ativo. E o grande exemplo são duas bombas, importante numa prova, bomba de sódio e potássio, não é? Bomba de sódio e potássio, que acontece no nosso tecido nervoso e é responsável pela nossa propagação de impulsos nervosos, não pode esquecer. Lembrando que o sal mineral mais concentrado fora da nossa célula é sempre o sódio, é extracelular. Sal mineral mais concentrado dentro da nossa célula, né, meio intracelular, é sempre o potássio. Aí, ó, intracelular e extracelular. No caso do extracelular, mais concentrado o sódio, então é normal que o sódio esteja o tempo inteiro saindo por processo de, entrando na célula por processo de difusão. Olha ele aí, ó, mais concentrado fora, menos concentrado dentro. O que ele faz? Aí ele entra o tempo todo, ó, na célula. Entra por que processo? Né? Não são sais? Difusão. Pode até botar que ela é facilitada. Não tá errado não. Jogado aí, ó, por um canal. E aí, ó, esse processo aqui, ó, contrário, esse processo contrário, a célula expulsa, ó. A célula expulsa o sódio. Para a célula expulsar o sódio, entra a adenina trifosfato, quebrada em adenina difosfato e liberação de calor no processo, ou seja, expulsa do menos para o mais. Quem faz isso é uma proteína, movida à energia na forma de ATP. Olha o contrário é o potássio, olha a concentração dele fora, menos concentrado, olha a concentração dele dentro, mais concentrado. O potássio, ó, saindo o tempo inteiro. Sai por qual processo? Ué, sai por difusão facilitada, ó. Legal. E aí o que a célula faz com ele? Puxa de volta. Quando puxa ele de volta, aí ela metaboliza ATP em ADP, né? Liberando calor, liberando energia. Quem faz isso? Uma proteína. A proteína é a mesma? Nem duvida. Vou até botar em vermelho porque ela importa.
é a carreadora. Bota assim, ó. Carreadora, a proteína é a carreadora. A proteína é a carreadora, bota aí, a carreadora. E ela só funciona se tiver adenina trifosfato. E detalhe, ela transporta 3 sódio e ela só transporta 2 íons de fosfato. Fechou? Tranquilo? Legal? Muito bom. Vamos dar uma olhada numa imagem. Vai aparecer aí para ti. A próxima. Muito bom, tá aí, ó. Colesterol, a bicamada de fosfolipídio. Olha as proteínas em amarelo. Em azul é o glicocálice, cadeia de carboidratos, sempre no meio extracelular, não esqueça. Olha o verdinho aí, é colesterol, o que indica para nós que essa membrana aí, ela é membrana, célula animal. Pode passar. Olha aí, que legal. Em meio hipertônico, a osmose, a célula murcha, né? Perde água, ó. Perde água, vai murchando, murchando, murchando. Em meio isotônico, a entrada e a saída de água se encontram em equilíbrio, né? Mantendo a célula com o mesmo volume, ó. Lembra sempre que as alternativas vão falar célula animal em meio isotônico, sem alteração de volume, não tem modificação de volume. Vou mostrar um gráfico, o volume tem que permanecer constante. Olha a hipotônica, ela enche, enche, enche até a membrana, ó, estourar, romper. Lembra que a hipotônica aí ela sofre lise, viu? E aí se ela sofre lise, ela sofre lise, ela rompe, né? Ela perde o conteúdo dela. Então o conteúdo celular vai pro pau aí, no caso. E no caso dela, morte celular. No caso da hipertônica, a célula não morre, pode passar. Olha aí na célula vegetal, legal. Tu repara pelo tamanho do vacúolo, dá uma olhada no tamanho do vacúolo. No meio isotônico, o vacúolo está normal, ó, lá no meio do citoplasma. O vacúolo cheio no meio hipotônico, aí tu botaria célula túrgida. Quando aparecer numa prova, meio hipotônico, célula túrgida, meio hipotônico, célula vegetal túrgida. Professor, não rompe não? Como é que rompe? Né? Tem parede celular, né? Tem parede celular, não tem como romper. E olha a célula vegetal no meio hipertônico, olha o tanto de água que ela perdeu. Ó. Aí ela perdeu tanta água que a parede celular ela separa, ó, ela descola, ó, ela separa da membrana plasmática, né? A membrana plasmática solta da parede celular. Nesse caso aí diz que a célula sofreu plasmólise, viu? Tem como voltar anterior? Legal. Olha aí, ó, a hipertônica, célula animal murcha, não morre. Hipotônica, célula animal rompe, né? Morre, perde o conteúdo celular. Agora vamos para vegetal. Vegetal, no hipotônico, não rompe por causa da parede celular, na estrutura rígida de proteção e de osmorregulação, legal. E no meio hipertônico também não morre, sofre plasmólise. Então, no caso aí, é túrgida e plasmolizada, tá bom? Túrgida e plasmolizada. Pode passar pra gente. Muito bom, muito bom. O número 1 aí é indicativo de uma difusão nitidamente simples, simples, simples. Observa que o número 1 é difusão simples, não tem nenhuma proteína de membrana, né, participando do processo, ó. Tem proteína de membrana. Aí tu observa o número 2. Olha sempre para a concentração, né? Olha o número 2, do mais concentrado para o menos concentrado, né? Tá indo aí a favor de um gradiente de concentração nesse caso. Do mais para o menos com o auxílio de uma proteína, a proteína rosinha aí. Né? Então, se tem o auxílio da proteína, difusão facilitada. Lembra que se todas as proteínas ocuparem, atinge o ponto de saturação. E aí não adianta aumentar a substância lá, que a velocidade não muda. E olha o 3, né, para fechar aí essa parte de transporte, está indo do menos concentrado para o mais concentrado e isso só acontece se tiver gasto de energia. Não esquecer, só se tiver gasto de energia. Pode passar. Tá aí a bomba de sódio e potássio. Aí eu quero que você olhe no ponto 1, 3 íons de sódio do citoplasma, une-se ao complexo proteico da membrana, são jogados para dentro, quebra de ATP em ADP, aí a, a proteína quebra ATP em ADP e aí consegue girar expulsando o sódio. Os íons são lançados para o meio extracelular. 3 sódios, viu? Sempre lembrar. E aí ela já pega o potássio, gira para o lado de dentro, já quebra ATP de novo e joga o potássio para o lado de dentro. Então é uma bomba que está aí regulando a concentração de potássio e de sódio. O potássio sempre mais do lado de dentro e o sódio sempre mais do lado de fora. Podemos olhar a outra. Então,
Bom, pode passar. Aí. Já é citoplasma. Então vamos só dar uma olhada na nossa lista de questões. Você que está em casa aí vai pegar a listinha agora. Vai dar uma olhada na listinha de questões. Pega aí algumas questões que são importantes para a gente poder analisar a partir de agora. Beleza? Em relação à membrana, viu? Aí a gente passa para citoplasma, chegar em núcleo, o intuito de chegar até ciclo celular pelo menos. Né? Exemplo, vamos lá. Tá aí, a imagem está aparecendo de uma membrana, pode passar a próxima. Essa próxima. Tá aí, ó, a fluidez de membrana. Eu quero que você dê uma olhada aí na fluidez de membrana. Lembra que a perninha tortinha aí do fosfolipídio, ó, aumenta a fluidez da membrana. Né? Quanto mais insaturado, maior a fluidez. Eles dizem que mantém essa propriedade de duas formas, a fluidez, controlando a temperatura da célula ou alterando a composição lipídica da membrana. No último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme apresentados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a sua fluidez. Muito legal. Olha aí, existem diferentes bicamadas lipídicas, né, com diferentes composições de fosfolipídio, como as mostradas de 1 a 5. Qual delas apresenta maior fluidez? Não tenha dúvida que tiver maior insaturação. Número 2. Aí você vai marcar aí a letra B, número 2. Vamos olhar a próxima. Próxima. Legal, rapidão, ó. Em relação à membrana plasmática, eu vou ler na frente já, viu? E a sua característica de permeabilidade seletiva é correto afirmar. Ela se refere à capacidade de ser permeável aos íons, mas não permitir a passagem de gases. Gases, passa oxigênio, passa gás carbônico. Fusão simples, né? As moléculas de fosfolipídios são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis em água. Não, são anfifílicas. Anfifílicas. Tem parte hidrofílica, tem parte hidrofóbica, né? Tem parte polar, tem parte apolar. Os fosfolipídios são moléculas polares, não é? Já está errado, né? Ou seja, solúveis na água. Mentira. Ela possui capacidade de deixar passar substâncias grandes, como a glicose. A glicose não é grande. A glicose é composto pequeno, é monômero. Sem a necessidade de um transportador específico é mentira, mais ainda, né? Porque tem que ter um transportador. O transporte de glicose é facilitado, lembra disso. Com exceção do intestino e dos rins, onde o transporte é ativo, com gasto de energia. As moléculas de fosfolipídios são anfipáticas ou anfifílicas, ou seja, apresentam na mesma molécula uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. Está correto, né? Então você ia marcar aí letra E. Tranquilamente, vamos analisar a próxima, que nos interessa bastante, é a questão 5, ela foi questão do Enem. Dá uma olhada. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Olha que legal, né? Fusão entre duas células de espécies diferentes. Em seguida, no intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas do camundongo e outro para as proteínas humanas. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, olha aí, ó, olha para a etapa 1, célula de camundongo, célula humana, fusiona as duas, etapa 2, olha as proteínas separadinhas aí, ó. Aí adiciona receptores, né? Adiciona anticorpos nas proteínas de membrana. Olha o que acontece depois de 40 minutos, né? O que acontece? Você vê que as proteínas se deslocam, né? Elas se misturam, elas passam a ocupar pontos diferentes, o que significa dizer, letra A, sem medo de errar, e movimentam-se, proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada. Legal. Vamos ver a próxima. A próxima é uma questão de transporte, legal, pode passar. Legal. É a questão 7, bomba de sódio e potássio. Pega na tua lista aí, né? Ou então acompanha aí na tela mesmo, mas vai riscando a listinha aí, sempre é importante, se tiver com ela impressa. A bomba de sódio e potássio, né? É caracterizado pelo transporte de íons potássio do meio onde se encontram em menor concentração para o outro, onde estão em maior concentração. É óbvio, do meio extracelular para o meio intracelular, sempre com gasto de energia.
2 diz que é uma forma de transporte passivo, fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos meios extra e intracelular. Já está errado lá passivo, né? É ativo. 3, está relacionado a processos de contração muscular, correto, bomba de cálcio, não é? E condução dos impulsos nervosos, no caso, bomba de sódio e potássio, a 3 está correto. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa, mentira, mais alta, sempre mais alta a concentração de potássio no meio intracelular. E 5 diz que é uma forma de difusão facilitada, importante para o controle da concentração de sódio e potássio. Mentira, nunca que é difusão facilitada. 1 e 3 é o correto. Vamos ver a próxima, também de transporte, né? Pode passar essa. Legal. É a questão de número 9. A membrana plasmática, vamos lá, verdadeiro ou falso? Na difusão simples, o transporte de substância ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas para a de menor concentração. Legal, perfeitinho. Sem erro. A entrada do gás oxigênio presente na corrente sanguínea em nossas células ocorre por processo de osmose. Não pode ser. Osmose é água, gente. Sempre que aparecer osmose numa prova, é solvente. Solvente universal é água. Só pode ser osmose se estiver falando de passagem de solvente, nunca de solvente. A difusão do gás carbônico nas células para a corrente sanguínea ocorre por difusão simples da célula para a corrente sanguínea. Nem duvida, sai da célula para a corrente sanguínea, né, e é expulso ou eliminado do corpo pelo processo de expiração. Próxima. Proteínas presentes. O próximo item. Proteínas presentes na membrana plasmática regulam os níveis de sódio e potássio no meio intra e extracelular, despendendo energia. Sem dúvida, carreadora, perfeito. Bota carreadora aí, tiver com a listinha aí, bota carreadora. O englobamento de uma partícula infecciosa por certo tipo de glóbulos brancos ocorre por meio de fagocitose. Então, tá errado aí, né? No caso, a última é falso, letra E mesmo. Vamos para a próxima questão. Pode passar para aí, quero que você raciocine aí, muito fácil. O gráfico abaixo representa a entrada sem gasto de energia da substância em uma célula, em função da concentração dessa substância no. Com base nesse gráfico, as curvas 1 e 2 representam respectivamente. Estava no quadro aí, se tu escreveu. O gráfico 1, né, representa osmose, o gráfico 2 representa difusão facilitada. Tranquilo? Vamos para a próxima. Pode passar. Essa aí, muito legal. Lembra que a fagocitose é a entrada de partícula sólida ou muito grande na célula. A fagocitose de agentes invasores, célula de defesa, é um processo fundamental nas respostas de defesa dos organismos multicelulares. Escolha a alternativa que apresenta a ordem dos eventos desde o encontro entre o macrófago, que é uma célula de defesa, e um patógeno, uma bactéria, até a apresentação deste ao sistema imunológico. Daí, ó, tu vai procurar dentro dos 5 pontos. Vamos ver. Vamos ver aí, dentro dos 5 pontos. Digestão e degradação ainda não, formação do fagossoma ainda não, fusão do lisossoma ao fagossoma ainda não. Ponto 4, adesão e internalização. Tem que jogar para dentro. E seu dópolo. Jogou para dentro, formação do fagossoma, é uma bolsa, né? 4,2. Depois que forma a bolsa, funde com lisossomo, né? Forma o vacúolo digestivo. Era a bactéria. Tranquilo? 1, digestão e degradação do patógeno. E por último, 5, exocitose de produtos. Que o certo seria plasmocitose no lugar de exocitose, porque é resíduo, né? Porque é a eliminação de puro lixo celular. Tranquilo? Espero que tenha ficado entendido essa parte de membrana. Fala, galera, vamos falar um pouquinho de citoplasma agora, né? Porque citoplasma é um ponto importante da citologia que a gente não pode esquecer. Então, vamos falar um pouquinho de citoplasma e a primeira coisa que a gente tem que lembrar pode ser chamado de citossol também, né?
Pode ter consistência em sol, pode ter consistência em gelo. Não dá tempo da gente explicar a diferença em termos de temperatura, estrutura. Mas é importante sempre lembrar que é formada por uma camada gelatinosa de constante movimentação. E a movimentação do citoplasma se chama de ciclose, né? Então, não me esquecer, caso apareça numa prova, corresponde a movimentação citoplasmática, correto? Ciclose é a movimentação citoplasmática. E o citoplasma ainda é dotado de uma estrutura que dá a ele sustentação e forma. Aí você chama a estrutura de citoesqueleto, bota assim, ó, citoesqueleto. Ou esqueleto celular, né? Citoesqueleto ou esqueleto celular. E como todo bom esqueleto, né? Função básica de sustentação das estruturas celulares e função básica de morfologia, né? De dar forma, né? Formato. Vamos botar assim, ó. A morfologia celular, a forma da célula é definida pelo citoesqueleto. Importante sempre lembrar, para qualquer prova que você for fazer, citoesqueleto é uma estrutura celular que só existe em célula eucarionte, então não existe em célula procarionte. Eu vou pôr como observação, caso você se depare com algo do tipo, ocorre. Então vou botar não ocorre em procariontes. Viu? Não ocorre em procariontes. Importante sempre lembrar que não ocorre em procarionte. Então, somente em células eucariontes. E nem duvida que se é um esqueleto, tem que ser formado por um conjunto de proteínas. Eu vou listar as proteínas. Tubulina é proteína do citoesqueleto. Muito cuidado com ela, que aparece em tudo que é prova. Actina também é do citoesqueleto. Miosina também é do citoesqueleto. E 3, vamos lembrar sempre, representando mais de 20 proteínas diferentes, a queratina. Correto? Essa aqui vai se associando, até formar uma espécie de tubinho, né? Como se fosse um tubo. Assim, ó. Um tubo, ó. Olha aí, um tubo. A tubulina, ela forma polímeros que nós chamamos de microtúbulos. Esse é o termo. Muito cuidado com o termo microtúbulo, porque aparece em questões de vestibulares demais. A quitina e miosina formam o que a gente chama de microfilamentos, né? Aí os microfilamentos. E a queratina forma o que a gente chama de filamentos intermediários, né? Filamentos intermediários do citoplasma. Em tese, eu teria a estrutura maior, assim, ó, formado por dímeros de tubulina alfa e beta, né? Aí eu teria uma estrutura mais fina, um pouco assim, ó, normalmente formado por trançados de queratina, né? Trançados de queratina. E aí normalmente eu teria uma estrutura mais fina ainda, assim, ó, totalmente trançadinha. Como se fosse, lembrando muito a estrutura de um colarzinho assim de pérolas. Mas apareceu numa prova, eu teria basicamente esse desenho, assim, olha aí, como se fosse um colar de pérolas duplicado. Esse maior aqui, numa prova eu diria que é a tubulina, né? Mas se é a tubulina, o polímero formado se chama de microtúbulo. Esse intermediário, esse aqui, o menorzinho, é filamentos de actina. Aí aqui se chama de microfilamentos. Esse aqui é filamentos de queratina, né? E aí se chama de filamentos intermediários. Não esquecer, né? Vou separar a função de dois. O primeiro, os microtúbulos. Muito cuidado. Muito importante lembrar. Quando aparecer em prova microtúbulo, lembrar sempre de relacionar formação dos centríolos. Organela, viu? Não esqueça. Centríolos. É organela responsável por coordenar o processo de
divisão celular. Formação na divisão celular das fibras do fuso. Já escutou muito, fuso mitótico. Legal, quem forma também microtúbulo. Bota 3, além da formação de centríolos, fibras do fuso, formação de cílios, né? E formação de flagelos. E em protozoários, por exemplo, são estruturas responsáveis pelo seu processo de locomoção, pelo seu processo de deslocamento. É também função dos microtúbulos, o deslocamento de vesículas no interior da célula. Então, normalmente, quando tu vê em provas, tu vê durante a divisão celular os microtúbulos funcionando muito bem. Tá aí, ó. Olha aí. Fase de metáfase. Olha o microtúbulo aqui, ó. Formando o centríolo. Lembra que isso aqui é a organela da divisão. Olha o microtúbulo onde ele está, ó. Formando o centríolo. Ligados aos cinetócoros dos cromossomos. Assim, ó. Ligados sempre aos cinetócoros dos cromossomos. E tu vê duas coisas formadas por microtúbulos. Primeiro, a organela da divisão, que são os centríolos. Segundo, as fibras que se ligam aos cromossomos, chamadas de fibras do fuso ou fuso mitótico, tranquilamente. Importante sempre lembrar, né? Vamos separar microtúbulos de microfilamentos. É importante lembrar os microfilamentos. Microfilamentos são formados por actina, né? Estão localizados abaixo, ao redor da célula, abaixo da membrana plasmática, formando o que a gente chama de córtex do citoplasma. Córtex do citoplasma. Então está formando o córtex do citoplasma e tem papel de contração, né? Então você vai botar assim, ó, actina e miosina são proteínas responsáveis pelo processo de contração e por tudo aquilo que derivar da contração, como locomoção, emissão de pseudópodos, estrangulamento, divisão do citoplasma, é a actina que faz também, as microvilosidades, né, na borda da membrana que aumentam a capacidade de absorção de substâncias. Então vou puxar uma setinha e vou botar papel da actina, ciclose. Início da aula. Movimentação, início da aula não, perdão, início de citoplasma. Aí, ó, movimentação do citoplasma. Ciclose. É papel, a divisão do citoplasma no final da divisão celular. Citocinese. Aí já pode colocar na frente, corresponde à divisão do citoplasma da célula, né? A divisão do citoplasma da célula. Quando tu vê a célula assim, ó, dividindo ao meio, núcleo reformando, ó, reformulando, legal. Esse processo aqui é chamado de citocinese e quem estrangula a célula aqui, ó, é a actina, dividindo ela em duas. Tranquilo? Nem duvida. 3. Qualquer processo de locomoção celular e além de locomoção, captura de alimento. Né? Locomoção e captura de alimentos se dá por emissão de estruturas devido à actina, chamada essas de pseudópodos. Pseudópodos, né? Que tu aprendeu a chamar de falsos pés. Aí os falsos pés, né? Assim, legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tranquilo. Tocinese, ciclose, locomoção, deslocamento da célula, captura de alimento por parte de protozoários através de pseudópodos, né? Atuação de células de defesa do nosso corpo através de pseudópodos também. Muito bom, tranquilo. Quanto à queratina, puramente estrutural, eu não vou nem precisar separar ela, deixo separadinha, normalmente estruturando as organelas no seu devido lugar, as estruturas no seu devido lugar. A proteína de impermeabilização, vou só circular ela aqui. Ela está muito presente na pele de vertebrados terrestres. Então, tu encontra muito em répteis, tu encontra muito em aves, tu encontra muito no nosso grupo, né? Então, bota aí também nos mamíferos alta concentração de queratina, impermeabilizando, né? Evitando a perda excessiva de água.
Legal. Citoesqueleto. Aí agora você bota organelas citoplasmáticas. Organelas citoplasmáticas. Aí antes da gente olhar a imagem, a gente vai dar uma olhada numa imagem já. Organelas citoplasmáticas. Organela citoplasmática, nem duvida, tem que lembrar aquelas mais presentes em células de secreção. É assim o tópico na prova. Células de secreção, não esqueça. E o célula que produz muita secreção. Um exemplo em nós é a caliciforme, né? Células caliciformes. Muito presente produzindo muco no nosso aparelho respiratório, traqueia e brônquios. Quanto mais você desce pro rumo do pulmão, alvéolo, maior o número de célula caliciforme. No intestino grosso. Então você vai colocar que são basicamente células em observação, bota assim, ó. Células presentes em órgãos, perdão, do aparelho respiratório e célula presente em órgão do aparelho digestório, assim, órgãos do aparelho digestório. Células de secreção. Células de secreção são células ricas em retículo endoplasmático. Todos dois têm função de transporte, beleza? Todos dois. Mas existe o RER e existe o REL. Muito cuidado quando as provas compararem os dois. Esse aqui é rugoso porque tem ribossomo, então não esqueça. E se tem ribossomo, ele tem capacidade de sintetizar, ele tem capacidade de produzir proteína. Então, quando perguntar o que o retículo endoplasmático rugoso produz? Proteína. O liso, ele não tem ribossomo. Se ele não tem ribossomo, ele acaba realizando um processo de síntese de lipídios. Então, ele é especializado em metabolismo de lipídios, principalmente de fosfolipídios, né? Lipídios de membrana, e dois, hormonais, né? Os chamados esteroides, derivados de colesterol. Uma outra função dele é o processo de desintoxicação. Então, normalmente, ele está muito presente em células do fígado. Ainda é o retículo que armazena maior concentração de íons de cálcio. Normalmente, em célula de secreção, o que é produzido em retículo é armazenado numa segunda organela. A organela 2, importante aí, é o complexo golgiense, né? Pode esquecer o complexo golgiense. É aquele formado por um conjunto de bolsas, né? Aí, ó, um conjunto de bolsas achatadas assim, ó, cheia de vesículas ao redor. Lembrar que o complexo golgiense ele tem papel de armazenar, né? E posteriormente eliminar aquilo que a gente chama de secreções. Então, célula secretora. Ó a caliciforme, olha aí, ó. Assim, ó. Não é microvilosidade não, viu? São vesículas de secreção. Tudo aqui, ó, é liberando secreção. A célula que fica liberando secreção o tempo todo. Muco, ó, para lubrificar um canal, né? Tubo ejaculatório, né? Normalmente a célula dela o núcleo é basal, ó. E aqui, ó, ao redor do núcleo, localizado muito retículo endoplasmático. Eu vou botar desse lado aqui, ó, nem duvida, ó. Muito retículo endoplasmático rugoso, ó. Aqui também, ó, muito retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos, ó, cheio de ribossomos. E aqui, ó, alta concentração de complexo golgiense, ó. Alta concentração de complexo golgiense, chegando sempre pela face trans, né? Olha aí, várias vesículas de secreção, bolsas secretoras, todas cheias de secreção, que é a substância que está sendo muito produzida, vem para cá e é eliminada aqui, ó. Olha aí onde é a eliminação. Essa célula é um exemplo de célula com papel de secreção. Tranquilo? Muito bom.
Papel do complexo golgiense importante, que não pode esquecer, é a organela que produz os nossos lisossomos, né? E a organela que produz os nossos peroxomos. Muito cuidado, né? E aqui tu sabe que a função é a digestão. Então bota aí logo. Digestão do tipo intracelular. E aqui tu sabe que a função é desintoxicação. Desintoxicação celular. Pode botar como desintoxicação celular. Papel é a desintoxicação celular. Lembra que o lisossomo pode digerir de 3 formas. Tudo que entra nele, né, que vem de fora, heterofagia. É diferente, né? Uma bactéria, um vírus, uma substância que entrou. Então, tudo que vem de fora e é digerido. O processo de autofagia, não esqueça, é a digestão de estruturas da própria célula, uma limpeza celular. Então, no caso, seria uma espécie de limpeza celular aqui. E a autólise, que é quando ocorre o rompimento da vesícula lisossômica. Se houver rompimento da vesícula lisossômica, nem duvida que o lisossomo vai digerir, né, toda a estrutura da célula. O lisossomo vai digerir toda a estrutura celular. Correto? E aqui é morte celular, viu? Aparecer autólise, pode ser por erro, por falha, pode ser programada pelo DNA, mas aqui é morte celular, viu? É a eliminação de toda a estrutura celular. Quanto ao peroxomo, desintoxicação, nem duvida, a organela está muito concentrada numa célula chamada por esse nome. Hepatócito, no corpo. Não estou dizendo que é solar, né? É em praticamente toda célula. Né? Ele está presente em toda a célula, só que muito concentrado aqui, porque é órgão de desintoxicação. E uma das principais desintoxicações que ele faz é o do peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio na nossa célula é liberado o tempo inteiro como resíduo do metabolismo e é automaticamente decomposto pelo peroxomo em água mais O2 com desprendimento de oxigênio, né? E por atuação de uma enzima, que não pode esquecer o nome dela em provas. Viu? Bota o nome aí que é importante, é a catalase. Sempre que ela atuar, ela faz esse processo de quebra aí. Tranquilo? Muito bom. Vamos olhar uma imagem. Aí a imagem que tu tá vendo. Legal. Citoesqueleto, a imagem. E o citoesqueleto. Observa o citoesqueleto. Aí eu quero que você só grave as imagens do microtúbulo que está embaixo. Né? Além do microtúbulo, lembrar também dos microfilamentos que está aí também, procura onde está aí a actina, tu vai ver no desenho, a actina. E dos filamentos intermediários de queratina, dá uma olhada aí também na queratina que é importante. Beleza? Legal. Vamos ver a próxima imagem agora, rapidão. Tá aí o retículo endoplasmático. Olha o nucleolo, não cheguei em núcleo ainda, vou falar dele. Tá aí o retículo endoplasmático em amarelo, cheio de ribossoma rugoso, lá atrás o liso. Tu vê do lado o complexo golgiense com a face trans e a cis. Pode passar. Bom, tá aí, tu vê o citoplasma e as organelas, no caso mitocôndria, né? A mitocôndria aberta aí, tu vê as cristas mitocondriais, a dupla membrana. Do lado tu vê o cloroplasto armazenando clorofila com a presença de DNA também, igual a mitocôndria tem. Então vamos lá. A mitocôndria só existe em célula eucarionte, cloroplasto, né, presente em célula vegetal e célula de alga, né, armazena clorofila. A mitocôndria tem papel de respiração celular, é a organela da respiração, né, e pelo fato de ser a organela da respiração, ela tem uma importância muito grande porque tem material genético, tem dupla membrana e realiza respiração aeróbica. Está presente em toda a célula eucarionte. Já o cloroplasto que tu está vendo verdinho do lado, né, uma organela que é presente somente em plantas e algas, armazena clorofila nessas bolsas que você vê dentro, chamadas de tilacoides. E nessas bolsas de tilacoide, né, tá a maior concentração de clorofila é onde ocorre a fase clara da fotossíntese. A fase clara da fotossíntese. Duas membranas também, igual a mitocôndria,
Se tem DNA, sintetiza proteína, porque também tem ribossomo, as duas. Então vamos lá. Uma prova te pede semelhança entre as duas organelas, dupla membrana, presença de material genético, presença de RNA, presença de ribossomos, capacidade de síntese proteica, autoduplicam-se de forma independente da célula. Uma observação quanto ao DNA da mitocôndria, que ele é 100% materno, viu? Na fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são digeridas pelos lisossomos do ovócito. Então não sobra nenhuma. No caso do cloroplasto, que está aí ao lado, ó, papel de fotossíntese. Lembrando que cianobactéria tem clorofila, mas não tem cloroplasto. A organela não existe em procariontes, porque procariontes só tem ribossomo de organela e nenhuma outra. Tranquilo? Alguma dúvida? Espero que não. Vamos ver a próxima imagem, só a próxima. Está aí o centríolo, eu falei que era formado por microtúbulos. Está aí os microtúbulos polares, que são as fibras do fuso. E está aí os microtúbulos formando os centríolos na extremidade da divisão celular. São 9 associações de 3 microtúbulos, totalizando sempre 27. Tu está vendo ele de cima aí, ó. 9 de 3 em 3, 9 de 3 em 3, totalizando 27 microtúbulos é a organela. E é, né, também a organela formadora de cílios e a organela formadora de flagelos. Podemos passar? Muito bom. E aí tu está visualizando o núcleo da célula, né? Volta aqui comigo rapidinho. Eu quero que você pegue a lista, né, de questões para a gente dar uma analisada. Vamos dar uma analisada aí nessa parte de organela agora. Aí nós vamos começar pela questão 24, né? Vai aparecer aí já na tua tela. Questão 24. Sobre citoplasma. Ela diz que o cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de moléculas úteis na medicina. Aí, legal, questão 24. Com a produção de hormônios naturais. Com a intenção de produzir hormônios como a testosterona, esteroide, derivado de colesterol. Tá aí, ó, dizendo. Pesquisadores tiveram que selecionar uma linhagem de células a partir da caracterização morfológica delas. Na figura abaixo estão apresentadas essas características. Aí tá aí, ó. Cada mosaico, cada desenho desse, né? Representa aí uma organela. E óbvio que para produzir esteroide, lipídio, é interessante que a maior concentração seja de endoplasmático. A número 3. Alternativa, né? Alternativa letra C. Só isso, né? Muito simples de analisar. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Aí a questão 25, que diz que os peroxomos são organelas membranosas arredondadas, presentes em células eucarióticas, cuja importância é devido a, né, aí você lê, digestão de partículas líquidas. Não. Produção de catalases, enzimas que decompõem o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Não é assim? Muito bom. Não precisa nem ler as outras, né? Já está respondido aí, ó. Vai para a próxima. A nossa próxima questão é a 26. A célula eucariótica apresenta seu citoplasma, né? Tá aí. Apresenta em seu citoplasma diferentes organelas que exercem funções vitais e podem ser observadas na imagem abaixo. Tá aí, ó, 1 é uma mitocôndria, 6 aí são ribossomos, né? O 3 representa o nucleolo, tem um peroxomo do ladinho ali cortado, citoplasma, membrana, o 5 é centríolo, visualizou o 5 aí, centríolo. Aí, ó, o 2 podia ser um componente do núcleo, o cromatin. Aí diz, considerando o esquema, assinale a alternativa que corresponde à imagem. Número 1 representa uma mitocôndria responsável pela digestão, não. Número 2 representa o núcleo, responsável por dar forma e sustentação à célula. Número 2. Não é. É dentro do núcleo, né? Seria o núcleo. Não, na verdade 2 é núcleo. Ah, não, errada a função, né? Sustentação não. Controle celular. E 3 representa o nucleolo, responsável pela síntese de RNA ribossomal, né? Cadê 3? Nucleolo, certinho. Lembra que é RNA ribossômico, né? Lembra também que é DNA e proteínas. Vou já falar dele, né? Uma questão de organela que puxa o nucleolo aí, né? A próxima, vamos analisar a nossa próxima. A lista, o DNA extranuclear, tá aí, ó, o DNA extranuclear, ou seja,
de organela citoplasmática foi obtido de células somáticas de 3 organismos, uma planta, um fungo e um animal. Na tabela, qual das alternativas cita corretamente a procedência do DNA extranuclear obtido desse organismo? Vamos lá. Na planta, tem DNA em mitocôndria, tem DNA em plasto. Muito bom. Letra D ou E. Né? Isso na planta. No fungo. O fungo tem DNA só em mitocôndria, não tem em plasto. O fungo é heterotrófico, não tem plasto. Plasto é planta, é vegetal e algas. Então, marca aí letra E, porque também no animal, DNA fora da célula, fora do núcleo, somente em mitocôndria. Certinho. Vamos ver a próxima. Nossa próxima questão, muito bom, é a questão de número 29. Aí tu dá uma olhada aí na questão de número 29. Questão de número 29. Observe o diálogo a seguir. Organelas são pequenas estruturas presentes no citoplasma. Eu vou pular essa daí porque ela é boa para tu analisar depois sozinho. Eu vou para a questão 30 agora. Vamos para a questão 30. Na questão 30 já foi uma questão do Enem. Eu quero que tu entenda como é que o Enem cobra organelas. Está aí, por isso que eu estou te mostrando a 30. Aquela de fluidez também já foi uma questão do Enem. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde as fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização na célula? Gente, um aminoácido marcado vai entrar. A pergunta é, qual é o caminho que ele vai percorrer dentro da estrutura celular? Comparando 3 estruturas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vesículas de secreção. Não tenha dúvida que ele é usado pelo retículo endoplasmático rugoso para produzir uma proteína que é transportada e endereçada ao complexo golgiense, que é eliminada da célula através de uma vesícula de secreção. Então, significa dizer que esse aminoácido vai estar primeiramente mais concentrado, ou seja, nos primeiros 5 minutos, a barra maior tem que ser a do retículo endoplasmático, que é responsável pela síntese de proteína, então maior radioatividade nele. Pode passar o slide, não é nenhuma das alternativas. Legal. Aí, ó, letra C, letra D e letra E. Pode ser a letra E e a letra C. Maior concentração primeiro no retículo. Em segundo lugar, a maior concentração tem que ser no complexo golgiense. E por último, a maior concentração no 15 minutos seguintes do início do processo, do teste. A maior concentração do aminoácido são nas vesículas de secreção que estão eliminando a proteína com esse aminoácido radioativo. Então entra pelo retículo, vai direto ao retículo endoplasmático, produz a proteína com o aminoácido, joga para o complexo golgiense nos 10 minutos. Nos 10 minutos, nos 5 minutos que se segue, joga para fora da célula através de vesículas de secreção. Fechou? Tranquilo? Muito bom, muito legal. Espero que tenha ficado entendido aí essa parte de organela citoplasmática, a parte de citoesqueleto, né? Vamos dar uma analisada comigo agora na parte de núcleo, né? Vamos lá, focar em núcleo agora. Vou botar ele aqui. Núcleo. Bota o núcleo aí, núcleo. Olha ele aí, ó. Sim. Né? Dupla membrana cheia de poros, né? Olha aí, ó. Todo poroso, assim, ó. Todo poroso. Substância que preenche, cariolinfa, né? Suco nuclear, nucleoplasma, do jeito que você preferir. Tranquilo. A estrutura dentro, ó, gigantesca. Cléolo. Vou botar aqui porque interessa. Nucléolo interessa demais. Os pedaços de DNA também interessam. Aí, ó. Os pedaços de DNA você chama de cromatina, né? Não pode esquecer para essa prova do Enem. Cromatina é DNA mais proteína, bota embaixo.
As proteínas do DNA, viu? Não esqueça não. São as chamadas histonas, tá aí. As proteínas do DNA são as chamadas histonas. Quando falar em nucleolo, aqui é revisão, viu? Não dá para explicar tudo detalhadamente, mas é lembrar que trata-se de DNA, região codificadora, um conjunto de proteínas e a presença de RNA ribossomal. Então, circula o RNA ribossomal, que é normalmente vão relacionar o nucleolo com o RNA ribossômico. Que é óbvio que quanto mais nucleolo uma célula tiver, maior a sua capacidade de síntese proteica, né? Síntese proteica. Legal. Tranquilo, beleza? Nucleolo, síntese de proteína. Muito nucleolo, síntese de proteína. Mais de um nucleolo, síntese de proteína alta, né? Então, quanto mais nucleolo tiver uma célula, maior a sua capacidade de síntese proteica. Quanto à cromatina, pode ser assim, ó a histona, ó a histona, ó a histona, proteína. Se tiver assim numa prova, você chama de eucromatina. É a chamada cromatina descondensada. Isso aqui é DNA que se encontra ativo. Significa dizer que é gene ativo. É gene produzindo proteína. Legal. Aí a cromatina, assim, ela é chamada de eucromatina. Aí ela vai sofrendo espiralização, ó. Não esqueça não, ela vai espiralizando, ó. À medida que ela vai espiralizando, aí você vai chamando ela a partir daí de heterocromatina. Não pode esquecer. A heterocromatina, quanto mais espiralizada ela se encontra, mais inativa ela se encontra. E vai espiralizando e vai compactando, vai condensando, vai diminuindo. A diminuição, a compactação é para poder virar cromossomo, para poder entrar em divisão celular. Então daqui para cá a célula está se preparando para dividir, continua condensando, até formar estruturas semelhantes a isso aqui, ó. E aí nós chamamos essas estruturas de cromossomos. Aqui os cromossomos, né? Não esquecer, começa como eucromatina, condensa, né? Então vou botar aqui, o nome do processo é condensação, né? Então quando te perguntar numa prova, o que é um cromossomo? Né? Perguntou numa prova o que é um cromossomo. Aí pode responder que cromossomo é cromatina condensada, cromatina totalmente condensada. Aí tem pontas de proteção aqui, ó, formado por repetição de bases nitrogenadas do DNA. Essas pontas de proteção se chama de telômero, né? Não pode esquecer o telômero. Aqui, ó, tu chama de braço do cromossomo. Lembrando que o braço do cromossomo pode ser chamado em provas de cromátide, é a mesma coisa. E essa região de estrangulamento aqui, você vai lembrar que trata-se da região do centrômero do cromossomo. E o centrômero do cromossomo é a região de constricção primária, a região de estrangulamento. Legal. Aí o cromossomo. Não pode esquecer, nossa célula diploide ela é 2N, tem 46 cromossomos. Nossa célula ploide ela é N, ela tem 23 cromossomos. 46 cromossomos dá um total de 23 pares. Opa, errado. Dá um total de 23 pares, onde 23 cromossomos vieram da mãe e 23 do pai. N23, né? Não existe par de cromossomos, somente 23. Aqui é célula, que tu chama de célula haploide. Todas as células do nosso corpo são diploides, né? Todas, com exceção dos gametas. Então, assim, tu vai lembrar somente do espermatozoide, não pode esquecer. Espermatozoide é N23. E assim, tu vai lembrar somente do ovócito ou do óvulo, se tu preferir. Ovócito ou óvulo, que também apresenta também apresenta 23 cromossomos. Desses 46 cromossomos, eles estão distribuídos em assim, assim, assim e assim. Viu? Olha aí, são 4 diferentes. Esse aqui você chama de metacentro, esse aqui você chama de, subiu um pouquinho, você chama de submetacentro, esse aqui você chama de acrocentro e esse aqui você chama de telocêntrico. E nem existe em nós, então você já risca logo. Os nossos 46 cromossomos estão distribuídos aqui. Dá um total de 23 pares. Desses 23 pares, tu não pode esquecer que 22 pares são chamados de autossomos.
beleza? E um par é chamado de par sexual. Par sexual pode ser XX no caso da mulher, XY no caso do homem. Aí a gente já traça aquilo que a gente chama de cariótipo. Bota aí. O que é um cariótipo normal? Vamos botar assim. Em termos de número cromossômico da nossa espécie, o que seria um cariótipo normal? Normal. Seria um homem com 44 cromossomos autossômicos, 45, 46. Fechou. 46 no total. Seria uma mulher apresentando 44 cromossomos autossômicos, 45, 46. Fechando os 46 no total. Tranquilo? Você recebe sempre um do pai, assim, ó. E você recebe sempre um da mãe para cada par, né? Vem um do pai, para cada par vem um da mãe. Para cada par dos 23 pares. Um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Esse pareamento, você diz que eles são pareados, estão pareados, que eles são homólogos, né? Cromossomos homólogos, eles são cromossomos que apresentam o mesmo tamanho. Sempre o mesmo tamanho. Eles apresentam a mesma posição do centrômero. Perdão. A mesma posição do centrômero. Eles apresentam a mesma sequência de genes, né? Muito bom. Tá aí. Muito legal. Tranquilo. Aí, rapidamente, toda célula, sem dúvida, apresenta aquilo que nós chamamos de ciclo celular, né? Ciclo celular. Deixa eu tirar esse acento que não tem. Ciclo celular. Que aí você vai dizer que basicamente é o que a gente chama de ciclo de vida. É o ciclo de vida da célula. O ciclo celular é o ciclo de vida da célula, né? Perdão. O ciclo de vida de uma célula é dividido em duas fases, viu? Então vou botar aqui embaixo. E aí você não vai esquecer nunca mais aí numa prova. São duas fases, viu? Duas fases. A célula é dividida em duas fases. A primeira fase do ciclo de vida, você chama por esse nome, ó, a intérfase. Assim, ó, intérfase, bota aí, intérfase, é interfase, tá aí, ó, a intérfase. E a segunda fase do ciclo de vida, aí você chama de divisão, é quando a célula se encontra em processo de divisão celular. Significa dizer que se toda célula tem esse ciclo de vida, toda, entre aspas, não toda, mas basicamente se faz parte do ciclo de vida da célula, existe sempre a possibilidade de divisão. Então aquelas células que não dividem são exceções. Normalmente o ciclo de vida de uma célula finaliza ali com o seu processo de divisão, iniciando um novo ciclo. Lembrando que a intérfase é a fase de maior atividade metabólica da célula, quando ela está trabalhando mesmo. Então significa dizer que nessa fase, ó, o metabolismo dela, ó, pilhadão lá em cima, alta atividade metabólica, tá aí. Na intérfase, alta atividade metabólica, então metabolismo muito alto. Né? Durante a divisão celular, a taxa de produção de proteínas muito baixa, a taxa de atividade gênica, né? Mais um processo coordenado que culmina na formação de novas células. Aqui tu divide em 3 fases que o tempo vai demorar de célula para célula. Mas nem duvida que um dos processos mais demorados aí é a fase S, que é a duplicação do material genético. Aí tem célula com G1 prolongada, né? As células estáveis que só entram em divisão quando são estimuladas a dividir. E tem aquelas células que estão dividindo muito rápido. Pega as células embrionárias, o embrião lá, né? Em cerca de 24 horas já formou um número muito grande de células. Essa constante multiplicação mitótica aí faz com que as células embrionárias praticamente não apresentem a fase G1, que é a fase, né, antes de duplicar o material genético para poder entrar na fase G2 e repousar para poder dividir. Então a fase G1 é que caracteriza o início da vida celular. Caso ela apareça numa prova, ela é a fase de maior, né? Então vamos botar assim, ó, intensa síntese de proteínas. Não esqueça. Intensa síntese de proteínas. Significa dizer que em G1, DNA está o tempo todo, produzindo molécula de RNA que é traduzida em molécula de proteína, assim, ó, produção de proteína levadiça. Então é uma célula que se encontra em G1, ela está em intenso processo de
transcrição, nem duvida, a transcrição dela é extremamente acelerada. O que significa dizer que o DNA que se encontra nela é DNA ativo, né? Então bota assim, ó, melhor atividade do DNA. Mas não tenha dúvida que então o que existe nela é o que a gente chama de eukromatina, né? Aí, ó, muita eukromatina, muita eukromatina, muita eukromatina. Beleza? Cuidado, que entrou na fase S, né? Vamos botar aqui. Entrou na fase S, aí inicia um processo chamado de duplicação. Não esqueça que a duplicação aqui é do DNA. Então você pode chamar a fase S. O S representa a fase sintética, assim, ó. Fase de síntese mesmo. Beleza? Intervalo 1, síntese, intervalo 2. Duplicação do DNA, duplicação do DNA. Lembra que a partir daqui ocorre o que a gente chama de duplicação da cromatina, duplicação dos cromossomos. Não tem cromossomo ainda, mas usa-se muito o termo duplicação do cromossomo, mas o certo seria duplicação da cromatina. E duplica também as histonas, né? Não pode esquecer que ocorre também um processo de duplicação das proteínas do DNA, de forma proporcional uma duplicação das histonas também ocorre nessa fase. Nessa fase é importante lembrar que um cromossomo assim, ó, um cromossomo assim, é chamado de cromossomo simples, né? Vamos botar aqui. Olha aí, ó. Do jeito que ele está aqui, ele é chamado de cromossomo simples. E não tenha dúvida que o cromossomo simples ele representa sempre uma molécula de DNA. Ele representa sempre uma molécula de DNA, né? Tá aí ele, ó, cromátide, cromátide. Aqui é GNA e GNB, legal, tranquilo. Aí, ó, na fase S, né? Ao final da fase S, o cromossomo fica assim, ó. Olha aí, ó. Se ali era GNA, agora tem 2. Não são alelos não, viu? Aqui são duplicados, são cópias mesmo. Um cópia do outro. Não tenha dúvida. Um cópia do outro. E aqui, ó, a presença daquilo que nós chamamos de cromátides, né? Não esquecer. E agora tu visualiza no cromossomo duplicado as cromátides irmãs. Lembra que cada cromossomo duplicado, isso aqui você bota do ladinho, que é para não esquecer, trata-se de um cromossomo que se encontra duplicado. Se ele se encontra duplicado, ele representa duas moléculas, né? Ele representa duas moléculas de DNA. Não esquecer isso nunca, é importante demais. Tranquilo? Terminou a duplicação, aí a célula volta, né, para uma fase de síntese proteína G2. Vou botar aqui, ó. Volta a síntese de proteínas. Volta a síntese de proteína, não tenha dúvida, volta a sintetizar. Significa dizer que, de novo, tem RNA, né? De novo, tem atuação de DNA formando RNA, tem transcrição, de novo, tem processo de tradução, de novo, tem síntese de proteína. Nem duvida que uma intensa síntese de tubulina, que antecede o processo de divisão celular, tá aí, ó. Uma intensa síntese de tubulina. E nem duvida que aqui a célula entra em um aumento, né, um rápido aumento do volume citoplasmático, provocando, né, fazendo com que a célula entre em processo de divisão, né? E, obviamente, aqui os cromossomos, né, ainda estão em processo de condensação, duplicação dos centríolos para entrar em processo de divisão celular. Então aqui eu tenho uma fase chamada de G2, aqui eu tenho uma fase chamada de S, aqui eu tenho uma fase chamada de G1. Olha comigo, rapidão. Olha comigo. G1, né? Saiu de G1, entrou em S, saiu de S, entra em G2, saiu de G2, entra em processo de divisão. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí volta novamente a G1. Volta a metabolizar. Se está em G1, não tem condições de dividir, mutação, alteração genética, não pode dividir. Não vai formar células mutantes, alteradas. Não é interessante.
né? Legal. Se não é interessante, aí a verificação tem que ser feita no primeiro ponto de checagem. O primeiro ponto de checagem do ciclo celular acontece na fase G1. Stop, porque aqui é chamado de checkpoint, ponto de checagem. Quem faz essa checagem é uma proteína chamada P53. Ela é produzida a partir de um gene supressor de tumor chamado de gene P53. Essa proteína ela tem papel de verificação do DNA, né? Verificação do DNA, verifica DNA. Ela vê possíveis falhas no DNA e ainda realiza possíveis reparos nesse DNA. Vendo que a falha é um processo irreversível, não tem como consertar, não tem reparo, aí ela retira essa célula de circulação, retira essa célula do ciclo celular e joga fora do ciclo celular numa fase que a gente chama de G0. Nessa fase G0, a célula permanece estacionada e, consequência de célula que está estacionada, ela nunca vai entrar em divisão celular, a não ser que tenha reparo, né? Se não tiver reparo, essa célula estacionada é induzida à morte celular, a um processo chamado de apoptose, morte celular programada, induzida pela proteína P53, que faz com que a célula que não tenha reparo entre em autodestruição para que não venha prejudicar o restante do organismo. Outro ponto de checagem, caso tu queira saber, encontra na fase de G2. Seria aqui, menos importante, sem dúvida, menos importante. Por ser menos importante, se chegou aqui, duplicou o DNA. Ah, legal, a célula tem jeito. Se ela tiver, ela volta aqui, ó. Ela entra em S. Em S rola processo de duplicação. Normalmente diz que uma célula que entrou em duplicação do DNA dificilmente não divide, então normalmente ela vai dividir. E aí ela entra em G2, onde ela se depara com um novo stop, né, de verificação. Passou daqui, vai ter um novo stop de verificação, somente agora, caso te pergunte numa prova, numa fase da divisão celular, que tu chama de metáfase. Tá aí, somente na metáfase, uma nova verificação. Então, quando te perguntar em prova, quantos checkpoints? 3. O mais importante é o primeiro, logo em G1. Depois vem o segundo, logo em G2. Depois vem o terceiro, para ver se a divisão está ocorrendo, né, nos conformes, de acordo com aquilo que é esperado. Então, vamos dar uma analisada agora nas questões, né? E se der tempo, a gente retorna para falar um pouquinho de mitose. Tranquilo? Vamos olhar as questões. Núcleo celular. Primeira questão de núcleo que nós vamos analisar. Estou aqui com a listinha de vocês. A primeira questão diz que o núcleo celular é uma característica das células. É essa. Legal. Questão 32, se puder. Legal. Aí a questão 32. Aí a questão 32. Vamos ler aí. Núcleo celular, tal, entretanto, as células com 2 ou mais núcleos, protozoários ciliados, por exemplo, apresentam um núcleo pequeno, o micro, e o outro maior, o macro. As fibras musculares estriadas do nosso corpo são sincícios, né? Apresentam vários núcleos, ao contrário, as hemácias dos mamíferos não apresentam núcleos, depois degeneram ao decorrer do amadurecimento. São eliminadas, né? Com relação ao núcleo celular, marque a afirmativa correta. A única importância, né, do núcleo se deve ao fato dele armazenar os cromossomos. Não. Né? Síntese de RNA ribossomo, formação de ribossomos. Nossa, tem muita coisa. Nucleolo, né? Muita produção de RNA também. Assim, então, sempre importante, sempre importante. Lembrar que existem variadas funções. Na B, diz que o núcleo armazena os cromossomos e é o grande responsável pela síntese de todas as proteínas que ocorrem nas células, pois os processos de transcrição e tradução ocorrem no seu interior. Mentira, a tradução é a própria síntese.
ela é 100% citoplasmática. Ela de forma alguma, gente, a tradução ocorre dentro do núcleo, só a transcrição, viu? A letra C diz que o núcleo, quando não está em processo de divisão, apresenta um limite definido devido à presença da carioteca ou membrana nuclear. E que nele, né, encontra o DNA genômico, material genético, organizado em cromossomos. Lindo, lindo. Pode marcar a letra C, bonitão. Certinho. Vamos ver a próxima. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável pelo controle das funções celulares. Aí, pessoal, e é constituído pelo envelope nuclear, né? Pelo nucleoplasma também, pela cromatina e pelo nucleolo que está lá dentro, né? Que é RNA ribossomal. Acerca do núcleo e seus componentes, assinala correto. O envelope nuclear é contínuo, perdão. Não, é poroso, né? O certo aí seria poroso. E separa o material nuclear do citoplasma. É poroso. Cheio de cisternas, né? Como diz alguns livros. A cromatina é formada por DNA associado a proteínas histonas. Não tem mais o que ler, né? Aí já está certinho. Muito bom, muito bom. B, né? A letra B aí. Legal. O núcleo celular na 34, vamos ver a 34. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as informações a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. Material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas de cromossomos. Sim. O cromatina, o mais correto seria cromatina, né? 2. Os nucleolos são órgãos delimitados por membrana e constituídos de DNA. Mentira, nunca, não tem nem membrana não, é só um enovelado de DNA, região formadora de RNA ribossômico e dos ribossomos. 3. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa, certinho. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos, e ribossomo não, né? De jeito nenhum. Nem material genético, muito menos. Estão corretos 1 em 3? Você vai marcar letra D. Vamos para a próxima. Muito importante analisar. 36. Vamos lá. O núcleo das células desempenha um papel de portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas. Em relação a essa importante estrutura e seus constituintes, é correto afirmar que o núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca cuja estrutura não permite a comunicação com o citoplasma. Impossível, né, gente? Não tem como, de jeito nenhum. O núcleo de células eucarióticas animais durante a intérfase apresenta-se desprovido de carioteca, cariolinfa e nucleolo. Não tem nem núcleo, né? Durante a divisão celular. Durante a intérfase, durante a intérfase apresenta-se desprovido de carioteca. Mentira, falso. Está errado. Muito errado. O nucleolo é uma estrutura intranuclear, sim, desprovida de membrana, sim, composto por DNA, RNA, ribossômico e proteína. Perfeito, pode marcar 4. No núcleo eucariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo. Não é denominado cariótipo. Mentira. É o genoma. O cariótipo é o núcleo diploide. Cariótipo é o par de cromossomos, viu? Cariótipo tem que ter 46, está no quadro aí, vocês anotaram agora há pouco, né? 44 autossômico e 2 sexual. O cariótipo não pode ser haploide. O 4 até agora, né? Ainda tinha mais, né? Enquanto que o número, forma e tamanho dos cromossomos é denominado genoma. Mentira. Genoma é a constituição haploide, os 23 cromossomos. 16 diz que o núcleo de cromossomos é constante para cada espécie. O número de cromossomos é constante, porém, o número de cromossomos e o grau evolutivo das espécies não está relacionado. Perfeito. Pode marcar 16, está lindo. A 32 diz que nos cromossomos a heterocromatina corresponde às regiões que permanecem muito condensadas na intérfase e apresenta-se inativa na transcrição do DNA em RNA. Perfeito. DNA inativo, gente. DNA inativo.
Perfeitinho, DNA inativo, perfeitinho, perfeitinho. Muito bom, vamos para a próxima. A 38, a 38, né? Vamos ver a 38. Legal. Vamos passar, vamos para 39, 39, é mais interessante. No ciclo celular, a atividade nuclear é alta, 39. Isso. Volta, isso. Não tem, né? A 39 não tem, né? Legal. Eu vou fazer ela porque o pessoal está com a lista em casa, tá bom? Está acompanhando por aqui. Aí no ciclo celular atuam moléculas reguladoras, dentre elas, pode botar aqui, voltar comigo. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta às mutações do DNA, né? A P53. Olha aí, ó. Cuidado com a P53. Repetidona em prova, P53. Lembra sempre dela. Né? Lembra sempre da P53. É ativada em resposta a mutações do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, né? Tá ali no quadro, ó, P53, viu? Muito cuidado com ela, importante. E induzindo a célula à autodestruição. Lindão, lindão. Olha aqui, ó, P53 induzindo a célula a mecanismo de apoptose, autodestruição celular. A ausência dessa proteína poderá favorecer, importantíssima, né, uma redução da síntese de DNA. Não tem nada a ver com síntese de DNA, saída imediata do ciclo celular. A ausência da proteína provoca uma saída imediata? Não, a proteína é que provoca a saída quando a célula não tem condições de continuar no ciclo celular. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Só induz se a proteína estiver presente. A ausência dessa proteína, né, poderá favorecer a manutenção da estabilidade genética. Mentira, porque ela é quem conserta. A ausência dessa proteína poderá favorecer a proliferação celular exagerada, resultando na formação de tumores, resultando na formação de câncer, carcinoma. Extremamente perigoso porque ela é produzida por um gene chamado de supressor de tumor e atua no ciclo celular, regulando as células, impedindo que células mutantes, né, entrem em divisão celular, jogando elas para G0 e induzindo, se necessário, mecanismo de autodestruição, mecanismo de apoptose. Tranquilo? Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver só a questão, vamos ver a próxima na tela. Legal, essa questão, quero ver com vocês. Não, a 41, a próxima. 41. A próxima questão. Não sei se ela vai estar aí. Tá não, né? Tá não, a 41 não tá não. Então eu vou ler ela aqui, volta comigo então. Durante o ciclo celular, todas as células são submetidas a pontos de checagem. Tá lá, ó. Né? O mais importante é em G1, não esquece numa prova, o mais importante é em G1. De forma a impedir as células anormais, que as células anormais concluam sua divisão. Né? Por exemplo, células cujo DNA encontra-se lesado, se não forem estimuladas com fatores de crescimento celular ao final da fase G1, poderão, não tenha dúvida, entrar em fase G0, permanecerem estacionadas. Se não forem estimuladas por fatores de crescimento, é porque não podem prosseguir no ciclo. A P53 afasta para G0, tenta reparar o DNA, não reparando, provoca a morte celular, induz a apoptose. O que pode provocar a apoptose? Alteração no material genético. O que pode provocar a apoptose? Infecção viral. O que pode provocar a apoptose? Célula velha, célula cansada, célula que desgastou já, renovação celular. O que pode provocar a apoptose? Mecanismos programados, como o desaparecimento da cauda do girino até formar o sapo, metamorfose do anfíbio, desaparecimento das membranas entre os dedos, nosso desenvolvimento embrionário, tecidos são formados e são digeridos. Quem digere? Morte celular programada, apoptose também. Então, sempre lembrar da indução da morte celular, sempre a morte celular programada, regulando aí o crescimento do nosso corpo, as modificações que acontecem nele, correto? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho agora, né? Vamos olhar uma imagem, vai aparecer uma imagem aí para ti, enquanto eu apago o quadro. Uma imagem importante, a gente poder falar rapidinho de divisão celular, de mitose, ainda temos tempo. Consegui avançar bem mais, ó, na aula presencial.
Nós só conseguimos chegar até organelas. Vimos organelas de secreção. Legal que agora vai dar para a galera que não assistiu a aula ou que estava na sala também poder dar uma olhada na aula até mais na frente, né? Estamos chegando aqui em núcleo e divisão celular, basicamente. Vou apagar aqui. Aí a imagem que você está vendo do núcleo. Pode passar essa que nós já vimos. Muito bom. Olha aí, ó. Em 1 tu vê o DNA, em 2 tu vê o DNA com histona, cromatina, em 3 está aí, ó, condensando, né, já na forma de cromossomo, tá aí, ó. Em 3 cromatina condensada em intérfase com centrômero. Em 4 tu vê cromatina condensada em prófase já, né, na divisão, ó, DNA duplicado já. Existem agora 2 cópias da mesma molécula de DNA. E em 5, né, 5, 5, 5, tu vê o cromossomo na metáfase. Olha como ele fica, né, enroladão aí. Pode passar. DNA com histona, viu? Não esqueça a histona. Aí o nucleossomo, que são as 8 histonas, e o DNA enrolado nele, ó, é a histona H2A, H2B, H3, H4. Aí, e aí tu vê a histona ali, ó, 8 histonas, né, o nucleossomo é um octâmero formado por 8 histonas. É a unidade de cromatina, DNA e cromatina. Vamos ver a próxima. Cariótipo normal, muito bom, muito bom. XY do homem no canto esquerdo, XX da mulher no canto direito. Pode contar aí que você vai ver os 23 pares de cromossomo. Lembrando que só tem um par que não é homólogo, né? Só tem um par que não é homólogo. Aí tu vê nitidamente X e Y no homem. São de tamanhos diferentes. Na mulher, ó, tudo do mesmo tamanho, bonitinho, né? No lado direito aí, cariótipo feminino normal. Vamos ver outro desenho, outra imagem. Legal, tá aí a imagem do ciclo. G1, olha aí, ó, saindo para 0, para G0. Se tiver condições, entra em S, duplica DNA, olha aí a duplicação, a célulazinha do lado, ó, o cromossomo simples, cromossomo duplicado. E aí entra em G2 e depois entra em divisão, formando 2 novas células. Do lado tu vê o controlador, aí tu vê 3 pontos de checagem. O primeiro e mais importante em G1, tá lá, ó, ponto de checagem, atuação da P53. O segundo ao final de G2 e o terceiro durante a metáfase, durante a divisão celular na metáfase. Tranquilo? Tem mais alguma imagem? Acredito que não. A partir daí é divisão celular, né? É o que a gente vai ver agora. Tá aí as 4 fases da divisão celular. Olha aqui comigo rapidão, só para nós lembrarmos, né, alguns pontos que são importantes nessa nossa aula em termos de divisão. Em termos de divisão, né? Só 3? Tenho 3? Legal. Em termos de divisão, lembrar a principal divisão, vamos contar que se aparecer em provas vai ser ela, é a mitose, onde uma célula 2N divide e ao dividir ela forma 2 novas células, ambas 2N, assim, ó. Legal? Uma única divisão de natureza totalmente equacional, assim, ó. Uma única divisão de natureza totalmente equacional. Olha aqui, um dado importante, se aqui tem 46 cromossomos, aqui tem 46, aqui tem 46. Obviamente, para isso acontecer, a célula passou por uma fase S, onde ela duplicou seu DNA. Formou 2 com o mesmo número cromossômico. Se formou 2 com o mesmo número cromossômico, aí você diz que essa divisão é de natureza equacional, porque forma 2 células com o mesmo número cromossômico, né? Diploide, diploide, a partir de uma célula também diploide, formação de 2 células diploides com o mesmo número cromossômico. Aí isso tu chama de mitose. Ela ocorre para quê? Eu não tenha dúvida. Ela ocorre durante o nosso desenvolvimento embrionário, não tenha dúvidas. Aí é o desenvolvimento embrionário, sucessivas mitoses. Ela ocorre para quê? Ela ocorre para quê? Ela ocorre para quê? Ela ocorre para a multiplicação celular de um indivíduo. Multiplicação, ó. Multiplicação celular. Ela ocorre para que mais? Ela ocorre para que mais? Nem duvida, ela ocorre para processos de crescimento. Aí, ó, está crescendo, mitose. Para que mais que ela ocorre? Tecido lesionado.
precisa de célula para realizar processo de regeneração. Então, regeneração, né, tá aí também mitose, renovação celular, multiplicação, forma duas células com o mesmo material genético, as células formadas são clonadas, são clones, significa dizer que ocorre sem processo de variabilidade, sem variabilidade genética, sem variação genética, as células formadas têm a mesma carga genética. Divide o processo em, a célula passa em G1, passa em S, duplica o DNA e aí ela entra em G2. Em G2 eu já posso dizer que eu tenho 46 cromossomos que se encontram duplicados, né? Duplicaram todos na fase S. O que significa dizer que dá um total de 92 moléculas de DNA. Tá aí, 92 moléculas de DNA. Vou até botar aqui, 92 moléculas de DNA. Saiu de G2, a célula entra em divisão. Quando ela entra em divisão, ela entra. Primeira fase da divisão, prófase. Segunda fase da divisão, cromossomos no meio, metáfase, né? Terceira fase da divisão, telófase, tá aí, telófase. Quarta fase da anáfase, né? Tava pensando na fase da frente já. E última fase da divisão é a telófase, que é onde rola a citocinese. Cada uma com um evento característico, né? Aqui, tá desaparecendo carioteca. Aqui está desaparecendo o nucleolo, né? Nucleolo que não mantém durante a divisão. E aqui está aparecendo a organela da divisão, né? Os centríolos. Além dos centríolos, né? O aparecimento do fuso. Na metáfase, os cromossomos chegam no auge do seu processo de condensação. Significa dizer que nesse momento é o melhor momento para a visualização dos cromossomos. Eles se encontram no meio da célula, numa região chamada de região equatorial da célula. Na anáfase, ocorre a quebra das cromátides irmãs, né? Devido ao encurtamento, né, das fibras, né, puxados pelos centríolos. Aí, o encurtamento das fibras e a consequente quebra, né? Quebra daquilo que nós chamamos de cromátides. Não pode esquecer a quebra das cromátides irmãs. E na telófase, aquele processo coordenado, né, pela actina, pelos microfilamentos de actina, citocinese, né? Que aí você pode dizer que é o momento em que ocorre a divisão, né, do citoplasma. Então a divisão celular é formada por uma divisão de núcleo seguida de uma divisão do citoplasma. Tranquilo? Vamos olhar na imagem para a gente finalizar a nossa aula. Intérfase está lá, muito legal, intérfase. Logo na sequência você vê a fase de prófase. Aí eu vou narrar para ti, desaparecimento da carioteca, tá vendo ela sumindo, onde estão os cromossomos, e aparecimento dos centríolos e das fibras do fuso. Aí próxima fase, metáfase. Na metáfase, cromossomos no meio, extremamente condensados, melhor fase de visualização dos cromossomos, não pode esquecer. Centríolos nos polos, fibras do fuso ligado aos cinetócoros, né, localizados ao lado do centrômero dos cromossomos. Anáfase, quebrou as cromátides irmãs, 4 cromossomos para cada lado, 4 cromossomos para cada lado. Telófase, citocinese, olha o estrangulamento, centrípeta em célula animal, centrífuga em célula vegetal. Centrípeta em célula animal porque é de fora para dentro, não tem parede celular, né? E centrífuga na célula vegetal porque é de dentro para fora, né, devido à presença da parede celular. Até a formação das duas células filhas que você vê logo mais na frente. Muito bom, muito legal. Voltando aqui comigo, né? Espero que tenha ficado entendido, né? Compreendido. Façam as questões de divisão celular, né? A gente pede aqui no Expoente desculpa pela falha de ontem. Estamos aqui sempre para estar repondo aquilo que for necessário. Não se preocupe que nada vai ficar perdido, né? As falhas acontecem, aconteceu ontem, é normal, estamos tentando corrigir para que não ocorra novamente. E nós estamos sempre aqui para tirar a tua dúvida no que for necessário. Então, né, qualquer dúvida manda no grupo. E hoje mesmo vou estar já enviando essa aula aí de alguma forma para você estar acompanhando nessa aula que foi perdida ontem. Não vamos deixar nada passar, vamos
tentar abarcar aí o máximo de conteúdos possível para essa prova do Enem, dentro daquilo que é previsto aparecer nessa prova. Espero ter contribuído aí com a citologia e qualquer dúvida pode me procurar. Até a próxima. Valeu!